Polígono e seus elementos. Então, o que é um polígono? São retas que, quando elas se fecham, formam um espaço. Por exemplo, isso daqui não é chamado de polígono. Por quê? Porque eu não vou ter só retas, eu vou ter ali uma curva. Por esse motivo, não é chamado de polígono. Vamos conhecer os elementos de um polígono, ou seja, o que um polígono tem. Ele tem vértices. O que são vértices? São os pontos de encontro das retas. Então, eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F. Os lados são as retas que vai de um ponto ao seu ponto seguinte. No caso do A, então eu tenho a reta que vai de A a B e a reta que vai de A a F e por aí vai. Então nós temos a reta que vai de A a B, traceja assim um traço em cima dos pontos para determinar a reta, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F e de A a F, viu? Por que eu não fiz de F a A? Porque no alfabeto quem vem primeiro é a letra A, então a gente sempre começa com a letra que vem primeiro do alfabeto, então vai de A a F. Lembrando que as diagonais, ela vai de um ponto para o seu ponto não seguinte. Por exemplo, o E. Quem são os pontos seguintes? Voltando aqui, nós temos o D. Indo para frente, nós temos o F. Então, o ponto E não vai tracejar nenhuma diagonal que vai até F e até a D. Então, ela vai para C, para B e para A. E assim todas as outras. Por exemplo, o F não vai para A e nem para E, mas vai para os demais pontos, né? O D, C e o B. A diagonal que vai de A a C, de A a D e de A a E. Agora B a D, de B a E, de B a F. Perceba que essa reta de C a A já está incluso nessa que eu já coloquei aqui, que vai de A a C, viu? Então, a gente não pode repetir, porque são as mesmas retas. Então, bora continuar. De C a F, de C a E. Vou colocar aqui, ó, embaixo, certo? De C a E. Agora de D. Perceba também que tem já essa reta que vai de B a D, ó. Já temos essa reta, tá bom? Então, a gente não coloca. Também já temos essa reta aqui que vai de A a D, ó. Então, a gente também não coloca. Então, nós vamos colocar essa outra reta aqui que vai de D a F. Agora, vamos ver o vértice E. Nós já temos essa reta que vai de C a E, nós já temos essa reta que vai de B a E e também já temos essa reta que vai de A a E. Então, a gente também não coloca. Assim também, pessoal, como esse vértice F já tem todas as retas, ó, de B a F, de C a F e de D a F. Acabamos de colocar. Então, tá aí todas as diagonais. Agora, os ângulos internos, ou seja, os ângulos que estão dentro dos polígonos, certo? Então, a gente vai representar dessa forma, o vértice com um chapeuzinho. Então, nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o ângulo E e o ângulo F. O ângulo externo, ou seja, esse que está fora. Lembrando, pessoal, que o ângulo que está fora é esse daqui todinho, certo? Só que só para indicação, irei falar só desse, tá bom? Então, nós temos os ângulos A, B, C, D, E
e F. Uma outra observação. Percebam que em toda linha reta, pessoal, eu tenho aqui um ângulo de 180 graus. Não esqueçam disso. Isso daqui é só meia volta, tá bom? Ou seja, perceba só, o ângulo interno, esse suplemento, que é esse ângulo externo, nós vamos ter ali os dois juntos, um ângulo de 180 graus. Concordam comigo que encontrar a quantidade de diagonais fica bastante confusa? Por quê? Depende do polígono. Nós temos aqui um polígono de 6 lados. E se fosse de mais lados? Ia ficar bastante complicado para a gente saber de todas as diagonais, não é mesmo? Então, sabendo disso, existe uma fórmula para saber quantas diagonais tem. E a fórmula é essa, ó. Diagonal é igual a n vezes, abre parênteses, n menos 3, fecha parênteses, tudo isso dividido por 2. Ok. Quem seria esse n? A quantidade de lados, certo? Daquele polígono. Como eu acabei de falar, esse polígono tem 6 lados. Concordam comigo? É só verificar a quantidade de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, n é igual a 6. Vou trazer para cá para que a gente não se perca, tá bom? Então, nós só vamos substituir. 6 vezes, abre parênteses, 6 menos 3, fecha parênteses. Tudo isso dividido por 2. Resolve quem primeiro, pessoal? Resolve primeiro o parênteses, para depois ser cochete, para por último ser chaves. Como aqui nós só temos o parênteses, então nós vamos resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Então nós vamos repetir esses 6 vezes. E resolve, ó, 6 menos 3 dá quanto? 3. Tudo isso dividido por 2. Agora sim, nós vamos resolver essa multiplicação primeiro para depois dividir, tá bom? 6 vezes 3 vai dar 18, dividido por 2. 18 dividido por 2 vai dar quanto? 9. Então, 9 é a quantidade de diagonais. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Lembrando que eu trouxe aqui para baixo, tá bom? Esse polígono de 6 lados contém 9 diagonais. Agora, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Nós temos uma fórmula. Então, a gente vai representar a soma dos ângulos internos por SI igual, abre parênteses, n menos 2, fecha parênteses, vezes 180. Como que chegamos nessa fórmula? Primeira coisa, vocês lembram que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Já provamos aqui em um vídeo. Tá bom, se é a única coisa que eu sei por hora, então vamos pensar. Quantos triângulos esse polígono de 5 lados tem? Vamos ver. Você só pode traçar as diagonais de um vértice para determinar quantos triângulos tem, ok? Não pode ter aquele cruzamento com todas as diagonais. Então percebam, pessoal, que eu só vou ter aqui 3 triângulos, concordam? 1, 2, 3. Então, para saber a soma total desse polígono com 5 lados, concorda comigo que seria 180 mais 180 mais 180 graus. Concordam comigo? Faz todo sentido. Então, como chegaram nessa fórmula? Eu tenho quantos triângulos? 3. Eu consegui fazer 3 com esse polígono de 5 lados. Então, percebam só, pessoal. N, lembram que eu falei que N é a quantidade de lados, né? Então, se eu tenho 5 lados, aqui eu vou ficar com 5 menos 2, que dá quanto? 3. Concordam comigo? Então, nós temos 3 triângulos vezes 180. Então, nós vamos usar essa fórmula, ok? Que é a quantidade de triângulos vezes
180 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Então, vamos fazer aqui essa questão. Um polígono com 11 lados, percebam que esse daqui ao lado tem 5 lados. Esse daqui tem 11 lados. Qual a soma dos ângulos internos desse polígono? Vamos lá, bora usar a fórmula. SI é igual a n menos 2. Quem que é n menos 2? A quantidade de triângulos dentro desse polígono, certo? Vezes 180 graus. Então, SI é igual. Como tem 11 lados, então vai ser 11 menos 2, não é isso? Vezes 180 graus. Então, SI é igual. Quanto que é 11 menos 2? 9 vezes 180 graus. Igual. Eu vou fazer aqui do lado, certo? Porque eu não tenho mais espaço aqui embaixo. Então, é só multiplicar 9 vezes 180 graus. Vai dar 1620 graus. Então, somando todos os ângulos desse polígono com 11 lados, vai dar 1620 graus. Por que eu estou falando isso? Lembram que tanto no quadrilátero como no triângulo, o quadrilátero, a soma dos ângulos internos era de 360 graus e a do triângulo 180 graus e provamos, tá certo? Lembram que eu tinha lá os ângulos e eles podem vir ali em forma de equação, como 2x, sei lá, mais 5, aqui 3x, aqui 80 graus. Então, como que a gente fazia para descobrir o ângulo de cada um? Sem o transferidor, óbvio, né? Porque com o transferidor a gente já consegue descobrir o ângulo de cada um. Mas sem transferidor, ali só com cálculos, como que a gente fazia? A gente pegava cada equação, juntava, né? Assim, ó, 2x mais 5 mais 3x mais 80. E tudo isso tem que ser igual a quanto? A 180 graus, porque é a soma dos ângulos internos. Daí vocês descobrem quem é x e substitui aqui para descobrir o ângulo de cada um. Veja só, eu tenho aqui um polígono com 5 lados e eu quero saber qual é cada ângulo, ou seja, quanto que vale o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Eu não estou perguntando a soma dos ângulos internos, porque se eu estivesse perguntando só a soma dos ângulos internos, cabe só a fórmula, acabou. Eu estou pedindo só a soma dos ângulos, agora não. Eu quero saber quanto que vale cada ângulo. Então, qual seria aqui o nosso primeiro passo? Saber a soma dos ângulos. Então, o primeiro passo, nós vamos lá, ó, já que esse polígono tem 5 lados, então vai ser 5 menos 2 vezes 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 5 menos 2 dá 3 vezes 180 graus. Então, 3 vezes 180 graus é igual a 540 graus. Ok, gente, eu só descobri aqui a soma dos ângulos internos. Então, qual vai ser o próximo passo? Pegar cada ângulo e falar que eles juntos vai ser igual a 540 graus. Vamos lá. X mais, já que são juntos, é uma soma. Mais. Igual a quanto? 540. Então, nós vamos isolar quem tem letra e quem não for letra passa para o outro membro. Então, quem vai ficar desse lado? Vai ser o x, o 3x, o 2x, o 3x e o 2x de novo. Quem vai para o outro lado? Quem já está lá permanece do jeito que está. Então, se ele é positivo, permanece positivo. Quem vai-se embora? Esse número ele vai negativo, então menos 20. Menos 30, menos 10.
Então, agora eu vou somar aqui as letras. Então, 1 mais 3 dá 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, aqui eu vou ficar com 10x. E aqui eu vou ficar com quanto? 540 menos 20 dá 520. Menos 30 dá 490. Menos 10 dá 480. Isolando x, aqui eu vou ficar com 480 dividido para 10. O bom, pessoal, de divisão com 10, e principalmente quando termina em zero, o numerador, vocês podem cancelar, tá bom? Aí vai ficar 48 dividido para 1, que é quanto? 48. Então, eu já achei o valor de x, que é 48. Próximo passo, nós vamos descobrir quanto que vale cada ângulo. Já que x vale 48, quanto que é o ângulo A, já que é só x? 48. Aqui, ó, é uma multiplicação, viu? Então, nós vamos fazer 3 vezes 48, que dá 144, mais 20, que vai dar 164, ok? Já estou fazendo direto, então aqui vai dar 164. 2 vezes 48, que vai dar 96, mais 30, vai dar 126. Então, bora colocar. 126. Aqui já é só 2 vezes 48, né? Então, 2 vezes 48 dá 96. Bora colocar. Aqui, como é 2 vezes 48, ou seja, 96 mais 10, vai dar 106. Então, tá aí quanto que é o ângulo de cada um. Bora conferir? 48 mais 164 mais 126 mais 96 mais 106. Somando todos, olha só, pessoal, 540. Realmente, a soma dos ângulos internos desse polígono com 5 lados é 540 graus. E tá aí quanto que vale cada ângulo.